Oi turma, aqui é Ana Belisário da Urben e a gente está muito feliz de mostrar para vocês a nossa série de webinars que se chama Explicando Mass Timber. A ideia dessa série de webinars é trazer para vocês um aprofundamento técnico sobre essa tecnologia, falar um pouco sobre os mitos, aprofundar alguns assuntos e, sobretudo, tirar as dúvidas do mercado em relação a essa tecnologia tão bacana que está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Oi, eu sou o Pedro, eu sou engenheiro aqui na Urben e no nosso primeiro webinar nós vamos falar sobre o Mass Timber, ou a madeira engenheirada na tradução em português. A série de webinars explicando Mass Timber é uma das iniciativas da Altec, o hub de tecnologia da Urben. Com uma equipe multidisciplinar, a Altec é uma plataforma de divulgação, treinamento, consultoria e acompanhamento que vai ajudar você a viabilizar o seu projeto em madeira, da concepção ao canteiro. Essa tecnologia é hoje muito robusta e está começando a se desenvolver em larga escala no Brasil. A tecnologia do Mass Timber permite a construção de diversas tipologias, edifícios altos, escolas, hospitais, galpões, shoppings e muitas outras. Explicaremos o processo produtivo dos dois principais produtos do Mass Timber, o CLT e o Glulam. O CLT, Cross Laminated Timber, é um produto de Mass Timber para uso estrutural, em forma de painéis, que podem ser utilizados como lajes, coberturas e paredes estruturais. As dimensões podem variar de acordo com o projeto. A nossa fábrica tem capacidade de produzir painéis de 12 metros de comprimento por 3 metros de largura, atendendo qualquer espessura do projeto. O CLT é produzido a partir da união de lamelas, que na prática são tábuas serradas de madeira pinus. As espessuras das lamelas variam entre 20 e 40 milímetros, dispostas em camadas e coladas entre si com adesivo estrutural à base de poliuretano. As lamelas são prensadas por meio de prensas hidráulicas de alta tecnologia. Todo o processo de produção do CLT, desde a preparação da lamela até a prensagem do elemento estrutural, segue a orientação da norma europeia EN 15425 e da norma brasileira NBR 7190, projetos de estrutura de madeira. A tecnologia de colagem cruzada das lamelas permite a produção de painéis de elevado desempenho estrutural. O CLT permite vencer grandes vãos, suportar cargas, construir lajes de forma muito rápida e resistir durante mais tempo em situações de incêndio. Por esses motivos, o produto CLT foi um grande acelerador na adoção da tecnologia do Mass Timber no mundo. Olá, eu me chamo Clóvis, sou gerente de engenharia aqui na Urben. Depois que as toras das árvores de pinos são cortadas, as lamelas extraídas são secas em estufa em um primeiro ciclo, trazendo a umidade da madeira para patamares de 25%. Após essa etapa, as lamelas são tratadas por impregnação em autoclave com produtos químicos, de acordo com a classe de utilização do produto. Os produtos mais utilizados são o CCA, CCB e o micro CAC, todos seguros e normalizados. A concentração da retenção de cada produto na madeira é descrita na NBR 16143, preservação de madeiras. Saindo da autoclave, as lamelas passam pelo segundo ciclo de secagem, que vai trazer as lamelas para a umidade de equilíbrio final, que gira em torno de 12%. A secagem é um processo muito importante e que garante a estabilidade dimensional do elemento, assim como assegura a sua durabilidade. Essa etapa garante a proteção da madeira contra danos causados por agentes deterioradores, tais como fungos e insetos. Na sequência, as lamelas são selecionadas e classificadas através de scanners, de acordo com as classes de resistências apresentadas na NBR 7190. Nesta etapa, as lamelas são refiladas e separadas de acordo com as classes de resistência. Depois, são reagrupadas em lamelas mais longas no processo de finger joint. Nossa finger será totalmente automatizada, o que garante que o posicionamento das uniões, seu tamanho e a cola aplicada estejam de acordo com as normas. Assim, produzimos lamelas de resistência homogênea e constante. Após a etapa de finger joint, as lamelas passam pelas planas, que deixam as peças retas e com o acabamento necessário para receber a cola estrutural. Por fim, os painéis passam pelo processo de usinagem, onde são produzidos cortes, furos, marcações e rebaixos. Esta etapa acontece com o auxílio das máquinas de CNC. Em resumo, os elementos de Mass Timber
são produzidos em fábrica, com altíssima fidelidade ao projeto, chegando no canteiro de obras como grandes peças de Lego, na ordem correta de montagem. Com o auxílio de um projeto de montagem e o acompanhamento do nosso time da UTEC, a obra se transforma em uma grande linha de produção. Já para o uso em pilares, vigas e treliças, utilizamos o Glulam, Glue Laminated Timber, também conhecido no Brasil como MLC. Assim como ocorre na produção do CLT, as lamelas de madeiras utilizadas para a fabricação do Glulam passam por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a produção dos elementos estruturais homogêneos e seguros. O Glulam forma elementos lineares, onde as lamelas estão todas posicionadas na mesma orientação, ao longo das fibras da madeira. O Glulam conforma pilares ou vigas, que podem atuar como pórticos ou treliças, combinados ou não com lajes de CLT. É importante frisar que o Mass Timber é uma tecnologia que funciona bem associada a outros sistemas construtivos. Por exemplo, podemos pensar em pórticos metálicos com lajes de CLT ou pórticos em Glulam com lajes de painel wall ou concreto pré-moldado. A matéria-prima que a Urbem utiliza para a fabricação e produção do CLT e de Glulam é o pinus. O pinus é um grupo de espécies de árvores coníferas. As árvores coníferas produzem madeiras resistentes e muito leves. Tem como principal característica o seu rápido crescimento. No mundo, a imensa maioria do Mass Timber produzido utiliza espécies coníferas, como o pinus, o abeto e o Douglas fir. No Brasil, as espécies de pinos mais utilizadas são o Pinus teda e o Pinus Elliott, espécies exóticas que foram introduzidas com sucesso em território nacional na década de 60. As florestas plantadas de pinos ocorrem principalmente nos estados do Paraná e em Santa Catarina, em maciços florestais com um alto grau de certificação e muita atenção em relação ao manejo e preservação de áreas de floresta nativas, que ocorrem de forma associada. A silvicultura no Brasil é uma das mais importantes estratégias para evitar o desmatamento de florestas nativas, como a Amazônia. A silvicultura tem um enorme potencial de recuperar áreas de pasto degradado, além de estimular a regeneração de biomas originais, especialmente a Mata Atlântica. A resistência do pinus é bastante satisfatória quando comparada a materiais tradicionais da construção. Para você ter uma ideia, o Mass Timber de pinos possui mais ou menos a mesma resistência do concreto, tendo 1/5 do peso. Para que servem os conectores? Os conectores são elementos de ligação que têm a função de transmitir as cargas de um elemento de madeira para o outro. Os conectores mais usuais são ligações entre vigas, entre pilares e vigas e entre pilares e blocos de fundação. Também são frequentemente utilizados parafusos para a união de lajes de CLT. É muito importante lembrar que as conexões são o elemento mais frágil das estruturas de madeira em situação de incêndio. É fundamental que o seu projeto contemple todas as verificações necessárias nas conexões, assim como estratégias de proteção ao fogo. As conexões também são parte essencial de estratégias de projeto para durabilidade. A conexão das bases dos pilares acomoda a relação da madeira com a umidade dos pisos de concreto, por exemplo. São elementos técnicos e arquitetônicos. Na nossa biblioteca, você pode encontrar mais detalhes sobre as conexões mais utilizadas em CLT no caderno volume 3. Hoje, conseguimos acompanhar o desenvolvimento da tecnologia em vários países que estão adotando o Mass Timber. Temos mais de 100 indústrias de Mass Timber por todo o mundo, produzindo mais de 10 milhões de metros cúbicos anualmente. Só nos Estados Unidos, que adotou a tecnologia do Mass Timber há poucos anos, contamos com mais de 1.000 projetos em fase de desenvolvimento, execução ou recém-concluídos. Esses números demonstram o potencial do Mass Timber de atender o mercado da construção civil em larga escala, trazendo segurança, produtividade, sustentabilidade e beleza para o seu projeto. Hoje falamos um pouco sobre a tecnologia do Mass Timber, seus principais produtos, processo produtivo e matéria-prima. Para aproveitar todos os benefícios que o Mass Timber pode promover, é necessário conhecer as peculiaridades do material e dessa nova tecnologia que tem tudo para revolucionar o mercado da construção no Brasil. Questões importantes como a durabilidade, o tratamento, o comportamento da madeira em situação de incêndio serão abordados nos próximos episódios. Então, eu convido vocês para nos acompanhar nessa série que vai ser super bacana, explicando o Mass Timber. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, acompanhem, não percam. A gente se encontra nos próximos episódios.